Agora eu vou falar sobre o livro Água para Elefantes. Eu já fiz uma pequena resenha falando sobre o começo do livro e eu finalmente acabei. Então, agora que eu sei o final, eu posso dar uma comentada a mais sobre esse livro. E eu já assisti ao filme também e eu posso falar que é muito diferente. Eu achei muito diferente e o livro é muito melhor do que o filme. A gente vê a história do Jacob, como eu disse na resenha, Jacob Jankowski, que está acabando o curso de veterinária, então ele decide fazer as provas finais, só que o que acontece é algo inesperado, os pais dele morrem em um acidente de carro, então ele se vê sozinho no mundo e vê que também não tem dinheiro nenhum que os pais deixaram para ele. Então ele decide cair na estrada e quando ele vê um trilho de trem, ele ouve um barulho. E aí, quando ele ouve o barulho do trem, ele decide então embarcar no trem, pulou, sem pedir pra ninguém e tudo mais, só que aí ele acaba embarcando e vê que tá no circo dos irmãos Benzini, que é o maior espetáculo da Terra. E então tem umas pessoas que veem ele entrando no trem e até tentam jogar ele pra fora, porque achou que ele era um vagabundo qualquer, mas aí eles veem que a roupa dele é bacana e tudo mais, então eles acabam não jogando ele e falam que ele pode procurar trabalho amanhã com o dono do circo, que é o Tio Al. E aí no filme a gente não tem esse personagem no filme, Tio Al, porque quem é o dono do circo no filme é como se fosse o August, que, que é o marido da Marlena, só que no filme parece que ele é o dono do circo e tudo mais. No livro, ele é como se fosse só um subchefe do Jacob. Ele é um subchefe do Jacob, mas ele tá abaixo do Tio porque o Tio é que é o dono de tudo. E é muito legal no livro mostrando como que o Tio juntou as carcaças de todos os circos e saiu montando esse circo dos irmãos Benzini. Isso foi um pouco assim, naquele tempo da crise, né, de 29. Então ele saiu juntando isso, porque os circos estavam falindo, e aí no filme não mostra nada disso, então é muito mais rica a história. E eu achei legal, assim, que eu li no final, né, que é a nota da autora, que ela fala que ela estudou bastante sobre a vida circense nos Estados Unidos. Ela fala que viu vários assuntos, fez várias viagens, estudou vários livros, vários artigos mostrando sobre isso. Então ela sabe tratar do assunto de forma muito bem. E aí eu acho muito legal também a Elefanta Rose, que tem no filme, e a história dela, né? Porque a gente acha que é uma ficção qualquer, mas aí nessa nota da autora que eu acabei de falar, ela fala que esse livro foi baseado, tipo, na história de duas elefantas da vida real, que uma elefanta, que é a Topsy, e ela matou seu domador, depois que esse domador deu um cigarro aceso na boca dela e ela ficou muito assustada. E aí eu lembrei de uma cena do livro, né? Que o August, ele joga um cigarro aceso e aí cai na língua da Rose. Eu fiquei com muita dó. Aí o Jacob fala que a Rose estava até com olhos marejados de água. Muito triste, né? E a gente vê que isso ocorre no mundo mesmo, no mundo real. Isso não precisa estar necessariamente dentro da ficção, não. Isso foi, infelizmente, baseado em uma história real, a história real da Topsy, que ela foi amarrada e ela recebeu uma descarga elétrica. E nessa época, quem estava fazendo essa descarga elétrica, adivinha quem que era? O cara que inventou a lâmpada, né? O Thomas Edison, nos Estados Unidos. Então, ele estava provando os perigos da corrente elétrica alternada em vários animais, em cavalos, ele fala que em cães, gatos, cavalos, vacas, e aí ele nunca tinha testado em um elefante, e aí para um elefante precisou de uma corrente maior, né, porque o peso dele, então precisa de uma corrente maior para deixar ele, para matar ele, né, muito triste isso. Eu fiquei com raiva do Thomas Edison, porque eu pensei que ele era uma figura bacana, mas não, ele fazia experimentos, então para atingir assim o propósito dele, né, na ciência. Então, aí ela fala aqui sobre isso e então essa é a história da Topsy, tadinha. A Topsy foi uma elefanta de verdade que acabou morrendo. E aí ele fala também de uma outra elefanta, que é a Old Mom. Old Mom, traduzido para o português, é velha mãe.
Então, pode imaginar que é uma elefanta que era um pouco velha, né? E essa elefanta, ele fala, né, como que ela era inteligente. E aí é muito interessante que ela se baseou mesmo na história dessa elefanta, porque a Rose do livro Água para Elefantes, e no filme também mostra que ela só consegue ser adestrada quando falam em outra língua, não a língua inglesa para ela. Quando falam em polonês, né? Que é o. Como o Jacob é judeu e tudo mais, então ele sabe falar, e aqui no livro ele falou que ensina pro August, porque é o August que é o domador do elefante, então ele tem que ensinar a língua pro August. E aí no filme não tem nada disso, né? É o Jacob que tá falando, mas o Augusto não tem aulas, a gente não vê nada disso. Então tem muitas diferenças gritantes do livro pro filme. É tanta coisa que eu poderia falar, mas essas são as coisas que eu mais chamei, que mais me chamou a atenção, essa história real da Elefanta Rose, mas o final também, uma coisa que eu queria comentar, então, acabando aqui, eu esqueci de falar, mas a Old Mom, na verdade, ela aprendeu, ela foi domada, não em polonês como no livro, mas ela tinha uma carreira brilhante no circo, mas ela foi domada a partir da língua alemã. O domador dela falava alemão e foi por um acaso que eles descobriram que ela só entendia o alemão, ela não foi treinada com a língua que era do circo. Então foi tipo a Rose mesmo aqui no livro. Mas aí uma coisa que é interessante é o começo do livro, porque a gente fica achando que é a Marlena que matou o August no começo. Ah, e aqui tem spoilers, então isso daqui é já no começo, né? Então eu não tô dando spoiler nenhum, isso é o prólogo do livro. Mas a partir de agora tem spoiler, então se você não quiser ouvir, não veja o final do vídeo. Então o que acontece é que no começo eu tava assim, nossa, é a Marlena que mete um trem no cérebro do August e desmaia ele, e aí o cérebro dele espativa. Mas aí eu até fiquei pensando, nossa, ela é uma mulher forte e tal. Mas aí no final do livro, volta esse mesmo capítulo falando, narrando de uma outra forma, e o que acontece é que a gente descobre que é como no filme mesmo. Antes eu tava achando, nossa, é diferente do filme, porque no filme é a elefanta que pega o trem lá aqui pra matar o August e taca na cabeça dele. Aí já começando o livro eu pensei, não, é diferente. Mas o que acontece é que o final do livro é surpreendente mesmo. Ele narra de uma outra forma, porque na verdade a gente fica dando. Porque aqui a Rose não era apresentada ainda. A Rose foi colocada no livro, no meio do livro, mais ou menos. Né? Ela foi inserida na história por aqui. E aí, no final do livro, a gente vê que é a Rose que mata o August mesmo. Como no filme. Então, essa não tem diferença, mas eu achei muito legal isso. Porque eu me enganei. O livro me enganou. A Sarah Gruen me enganou. É uma escritora, assim. No começo eu achei a escrita meio chatinha e tal. Eu achei meio enrolado. Mas depois a história fica muito boa. E tem tantas diferenças, né? No livro. Foi uma adaptação boa, mas sei lá. A Marlena, apesar de que eu adoro a atriz Reese Witherspoon, eu não gostei dela nesse filme. Mas a personagem é muito mais, assim, cativante, eu acho. Realmente ela é inocente, sabe? Ela se apaixonou pelo August no começo, ela não sabia quem que ele era. A história dela não é abordada no filme de maneira assim tão detalhada. Ela só fala assim com o August no filme: Ah, eu lembro quando você me pediu em casamento, quando eu fugi com você no circo. Tá, isso fala a história dela. Mas parece que ela tá. No filme parece que ela fala disso de forma assim que ela adorou, sabe? Mas no livro a gente vê que ela fugiu da cidade dos pais dela, e aí com pouco tempo, pouquíssimo tempo, tipo, menos de uma semana, ela descobriu o comportamento do August, que é bastante agressivo, e ela até pediu para voltar ela pediu pros pais para voltar a morar com eles, mas eles não deixaram, eles nem quiseram atender, porque eles pensaram que já era uma vergonha ela ter fugido. E ela ter se casado escondido com o August. E ainda ela queria divorciar do August e voltar a morar com os pais, porque ela queria realmente o divórcio e voltar a morar com os pais. Mas aí os pais dela não iam aguentar a vergonha, de acordo com eles, né? Eu acho meio estúpido isso. Porque que pais não apoiariam, né? Mas parece que os pais dela não apoiariam, pelo que ela falou. Então,
A história dela é bem legalzinha, assim, ela é bem, assim, ela foi enganada mesmo, né? Pelo, porque o August é encantador em algumas horas, mas em outras não. É legal isso que ele fala também, esse livro aborda muita coisa, né? Não só o maltrato aos animais, abordou também de fatos históricos como a crise de 29, né? A depressão de 29, que muitas pessoas estavam falindo, muitos comércios estavam falindo. E também aborda outro fato histórico como a proibição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos durante essa década aí de 30, 40. Foi uma lei que perdurou bastante tempo. Eu pensei que era uma lei que era curta, mas eu fui pesquisar e realmente era proibido bebidas alcoólicas, por isso que eles contrabandeiam bastantes bebidas nesse livro. E eles falam, né, que os policiais batem e pegam todas as bebidas. Eles vão e pegam aquela mercadoria ilegal, porque é isso que realmente acontece. Então tem muitas coisas aqui. E outra coisa que eu ia falar, além de abordar esses temas históricos, além de abordar a agressão aos animais, também aborda um tema interessante que é o jeito que o August é, o que ele tem, né? No livro não fala, só parece assim que ele é meio estranho, que ele é meio louco. Mas não, no filme, ele é meio louco, na verdade, mas ele tem uma doença. E isso eu gosto quando os livros abordam essas particularidades de doenças, de transtorno bipolar, que é o que o August tem. O August, ele tem bipolaridade, é, e falou o termo e eu esqueci, mas eu vou lembrar. Bipolaridade que tem uma. Ele é como se fosse neurado naquilo. O tio Al fala pro Jacob o que ele é. Ele. Ele tem. Ele é bem. Enfim, eu esqueci o nome, mas eu vou tentar lembrar e depois falo nos comentários do livro. Mas é como se ele fosse psicótico, assim. É o tipo mais comum de bipolaridade, que eu fui pesquisar também. Eu acho muito interessante esses conceitos abordados. Então, é um livro com bastante temática, né? As coisas baseadas em fatos reais, os elefantes, os maus tratos. E outra coisa legal também é como que eles abordam o circo, né? Antigamente, eles pegavam muitas pessoas que tinham deformações. Isso é muito triste. Isso é abordado, por exemplo, na temporada de American Horror Story, que é a temporada Freak Show. Freak Show é a temporada que mostra o circo em American Horror Story. E lá aborda também de forma meio de terror o jeito que as deformações físicas que as pessoas nasceram, por exemplo, pessoas anãs, por exemplo, ou pessoas assim com alguma uma formação mais grave ainda. Gente, por exemplo, gêmeos que nascem juntos, grudados, né? Pessoas que nascem uma grudada à outra. E no livro cita aqui que eles iam arranjar uma dessas pessoas. Só que chegando lá, eles não conseguem arranjar. E aí, eles arranjam a elefanta Rose. Mas é assim mesmo. E parece muito a série, né? American Horror Story. Porque eles estão sempre em busca dessas pessoas que não estão dentro da sociedade. Infelizmente, elas não são aceitas. Por exemplo, a mulher mais gorda, né? Que é do circo lá, que é uma atração. Que a mulher gorda, né? A mulher mais obesa do mundo, que eles falam. Mas na verdade é igual a Marlena fala. Na verdade, ela não pesa aquilo tudo. É só uma forma que o Tchuau arruma de lucrar com isso tudo. Então, são temas muito interessantes. Então, o que eu queria falar desse livro é isso. Eu achei o final muito legal. E outra coisa que não é abordada num filme de maneira tão detalhada é o Jacob idoso narrando, né? Porque ele narrando no livro, essas são as partes que eu mais gostei do livro. O Jacob idoso, aos 93 anos de idade, narrando e relembrando a sua juventude no circo e tudo mais. Então, e depois com a vida com a Marlena, né? Porque como um romance acaba tudo feliz. Essas partes são as melhores quando ele tá velho. Nossa, é muito legal. E no filme só aborda no começo e no fim, né? Ele chegando no circo, conversando com o cara lá. O final do livro é muito melhor, muito.
Eu já tinha largado esse livro, eu tinha desistido de ler ele, mas aí eu voltei a ler por causa que esse livro foi tema do clube do livro aqui da minha cidade. E aí eu resolvi reler ele e eu adorei. É isso aí. É uma história muito boa e espero que vocês gostem se um dia vocês começarem a ler. Então é isso, o livro Água para Elefantes.